Olá, elite oculta! Meu nome é Amanda, e durante muito tempo o maior sonho da minha vida foi ser mãe. Não era aquele sonho de menina que brinca de boneca e fala quero ter um bebê. Era um desejo mais fundo, quase físico, que parecia vir de dentro do peito e apertava toda vez que eu via uma mulher grávida passando na rua. Conheci o Marcos quando a gente ainda era estudante, lá na Universidade UFMG, em Minas Gerais. Ele cursava administração, eu fazia pedagogia. No começo, a gente vivia como qualquer casal jovem. Festas, viagens, planos, tudo parecia fácil demais. Casamos no civil num cartório simples, depois fizemos uma recepção no salão comunitário do Barreiro em Belo Horizonte. Meus pais choravam de orgulho. Os primeiros anos foram bons. Morávamos num apartamento pequeno na Rua das Camélias e não faltava nada. Marcos era daqueles homens certinhos, acordava cedo, ia pro trabalho no escritório de contabilidade e à noite voltava com pão quente pra gente tomar café na varanda. Eu dava aula para crianças, e a rotina era leve, cheia de risadas e amor. A maternidade por um tempo nem passava pela minha cabeça. A gente queria aproveitar. Foram 5 anos de casamento assim, tranquilos, até que algo dentro de mim começou a mudar. Um vazio foi crescendo, silencioso, e por mais que eu tentasse disfarçar, ele se fazia presente em cada detalhe da minha vida. Lembro de uma tarde, voltando da escola, quando vi uma mulher empurrando um carrinho de bebê pela praça. Ela ria sozinha, falando com o neném, e aquilo me deu um nó na garganta. No mesmo dia, sentei com o Marcos na cozinha e disse: amor, eu quero tentar ter um filho. Acho que já tá na hora. Ele me olhou em silêncio por um tempo e depois sorriu. Eu também quero, Amanda. Achei que fosse só eu que tava com isso na cabeça. A partir dali, tudo girou em torno disso. Mas o tempo virava inimigo. Cada menstruação era um golpe. Cada amiga que aparecia grávida era um soco. Marcos tentava disfarçar o incômodo. Dizia que não tinha pressa, que a gente podia adotar mais pra frente. Mas eu via nos olhos dele que ele também sonhava com isso. Às vezes, ele ficava calado por horas, olhando pro teto, como se pensasse onde a gente tinha errado. Com o passar dos anos, o assunto virou peso. Nosso relacionamento esfriou. As brigas começaram por qualquer bobagem. Eu chorava escondida no banheiro para ele não ver. Cheguei a pensar que ele ia me deixar, que arrumaria outra mulher e teria o filho que eu não conseguia dar. Foi nessa fase que comecei a me apegar em rezas e simpatias. Eu lia tudo o que encontrava, chá disso, banho daquilo, promessa para Nossa Senhora da Penha, fitinha amarrada no pulso. Fiz novena, acendi vela, levei flor para a igreja, nada. Numa noite chuvosa, voltando da escola, encontrei minha vizinha, Dona Ruth, na porta de casa. Ela era daquelas mulheres antigas, que conhecem todos os remédios do mato e tem uma fé diferente. Quando me viu, falou baixo, como quem guarda um segredo. Marcela, eu conheço uma mulher que pode te ajudar. Ela mora em Piracema, um vilarejo antes de Carmópolis. Dizem que faz uns trabalhos para quem não consegue engravidar. Na hora, senti um frio no estômago. Perguntei que tipo de trabalho era, e ela respondeu: é coisa de força antiga, não é reza de igreja não, é outro tipo de ajuda. Mas quem foi? Voltou com o filho nos braços. Tentei rir, disfarçando o medo, mas passei a noite inteira pensando nisso. E quanto mais eu pensava, mais parecia que aquela era a minha última chance. Marcos jamais aceitaria. Ele era católico fervoroso, não acreditava em nada fora da Bíblia. Então, no domingo seguinte, quando ele saiu para visitar os pais em Ribeirão das Neves, peguei um ônibus para Piracema, sem contar para ninguém. A estrada era estreita, cheia de curvas, e o ônibus balançava tanto que achei que fosse vomitar.
Quando desci, o vilarejo parecia esquecido pelo tempo. Casas simples, ruas de terra, cheiro de lenha no ar. Perguntei por uma mulher chamada Mãe Hilda, e um senhor me apontou uma rua no fim do morro. A casa dela era verde desbotada, com uma porta de madeira escurecida pelo tempo. Toquei 3 vezes e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, uma voz rouca respondeu lá de dentro: "Entra, que eu já sei o que você veio buscar." Meu coração disparou. Entrei e o ar ali dentro parecia diferente, pesado, quase vivo. O chão era coberto de panos e flores secas, as paredes cheias de imagens antigas, algumas sem rosto, outras cobertas por fitas vermelhas. Um cheiro forte de erva queimada tomava o ambiente. Mãe Hilda surgiu de um quarto escuro, com uma trança longa até a cintura, e olhos que pareciam atravessar a gente. "Underline, você quer um filho?" disse ela, sem que eu abrisse a boca. Disse que sim, engolindo medo. "Então me escuta bem, menina. Para nascer vida, tem que se pagar com outra coisa. Nada vem de graça." Aquelas palavras ficaram presas na minha cabeça. E mesmo com medo, eu disse: "Eu pago o que for preciso. Só quero ser mãe." Ela me olhou por longos segundos e sorriu de um jeito que me fez arrepiar. "Então, vamos ver o que a terra tem para te dar." E foi ali, naquele quarto abafado, que minha vida começou a mudar de um jeito que eu nunca mais conseguiria desfazer. A mulher me mandou sentar num banquinho de madeira, bem no meio do cômodo. O chão era frio de cimento grosso, e o ar tinha um cheiro de vela apagada misturado com sangue seco. Mãe Hilda ficou em pé, na minha frente, com as mãos cruzadas atrás do corpo. "Para mim te ajudar, preciso saber de uma coisa", disse ela num tom firme. "Você tá disposta a fazer tudo do jeito que eu mandar, sem mudar nada, sem duvidar, sem contar pra ninguém?" Concordei, meio trêmula. "Tô sim." Ela se aproximou, pegou meu rosto entre as mãos e me olhou como quem procura algo por dentro. "Eu vejo um bloqueio aqui", murmurou. "Tem energia de mulher que já perdeu sangue querendo gerar, mas o caminho tá fechado. A terra rejeita a semente." Fiquei muda. Nem sabia o que aquilo queria dizer, mas a voz dela fazia arrepiar. Mãe Hilda se virou e começou a mexer num monte de frascos em cima de uma mesa. Dentro de cada um havia alguma coisa estranha: penas, pedaços de tecido, ervas escuras e até o que parecia um dente humano. Pegou um punhado de pó vermelho e jogou dentro de uma tigela de barro. Depois, misturou com um líquido grosso que tirou de uma garrafa sem rótulo. "Tira a roupa de cima", ordenou. Obedeci, envergonhada. Ela me cobriu com um pano marrom, só deixando a barriga descoberta. O pano estava úmido e gelado. A mulher começou a esfregar o líquido na minha pele, fazendo círculos, enquanto murmurava umas palavras enroladas, numa língua que nunca tinha ouvido antes. "Ó Mãe da Terra, abre o ventre dessa filha", ela dizia entre sussurros. "Que o sangue dela volte a correr no caminho certo." De repente, senti um calor forte subindo pelo corpo. O ar ficou pesado, e a chama das velas tremia, mesmo sem vento. Mãe Hilda parou por um segundo, fechou os olhos e inspirou fundo. "Tá vindo", disse, num sussurro. "Agora fica quieta." Ela pegou uma pequena imagem feita de barro em forma de mulher grávida e colocou sobre o meu ventre. Depois, acendeu uma vela preta e uma branca, lado a lado. O contraste da luz deixava o cômodo ainda mais estranho, como se as sombras tivessem forma própria. Enquanto ela continuava o ritual, algo começou a me incomodar. O pano sobre minha barriga começou a esquentar demais, quase queimando. Tentei me mexer, mas ela segurou firme meu braço. "Não se mexe. Se quebrar o fluxo, o trabalho se perde."
Fechei os olhos e senti um tremor leve sob a barriga, como se algo se movesse dentro dela. O barulho das orações dela ficou mais rápido, mais urgente. O cheiro de erva queimando enchia o ar e um zumbido começou dentro da minha cabeça, igual a um apito fino. De repente, ouvi um som que parecia um soluço pequeno, quase um choro abafado. Abri os olhos assustada. "O que é isso?" perguntei com a voz trêmula. "É o ventre respondeu, sem parar de rezar. A vida já escuta o chamado." Depois, ela apagou a vela preta com os dedos, olhou para mim e disse: "Agora o resto é com você. Vai levar isso." E me entregou uma sacolinha de pano costurada com linha vermelha. "Dentro tem o seu caminho." Perguntei o que devia fazer com aquilo. "Durante 3 noites, você vai beber o conteúdo desse frasco." Ela apontou para um vidro pequeno, com um líquido escuro, e depois enterra a sacolinha sob sua cama, em silêncio, antes do sol nascer. Não conta para ninguém, nem para o seu marido. Peguei os objetos com cuidado. O vidro estava quente, mesmo sem fogo. Se a terra aceitar, o ventre abre. Se rejeitar, fecha de vez. Saí da casa com as pernas bombas. Lá fora, o céu estava coberto, e o vento fazia as folhas baterem umas nas outras, como sussurros. Caminhei até o ponto e esperei o ônibus de volta para Belo Horizonte, tentando entender o que tinha acabado de viver. Na viagem, o cheiro do líquido parecia ter impregnado em mim. Era forte, metálico, como ferrugem e erva amarga. Guardei tudo no fundo da bolsa e fiquei olhando pela janela, vendo o mato passando rápido, o coração batendo acelerado. Quando cheguei em casa, Marcos ainda não tinha voltado. Tranquei a porta, acendi a luz da cozinha e olhei para a sacolinha. Senti medo, mas também uma estranha certeza de que precisava continuar. Naquela noite, fiz o que ela mandou. Abri o frasco, bebi o líquido e quase vomitei. Era grosso, amargo, parecia sangue misturado com terra. Depois, apaguei a luz e me deitei. O silêncio da casa era diferente, pesado. Fiquei olhando para o teto até o corpo inteiro começar a esquentar. O coração disparou e um suor frio escorreu pelas costas. Do lado de fora, os cachorros começaram a latir, um de cada vez, como se respondessem a algo invisível. Fechei os olhos e me cobri até a cabeça. Aquela foi a primeira noite. E o que viria depois, eu não saberia explicar nem se tentasse. Naquela noite, depois de beber o líquido, fiquei deitada sentindo o gosto amargo grudado na garganta. Era tão forte que parecia que o cheiro tinha subido para o meu nariz. Dormi mal. O corpo inteiro doía, principalmente a barriga, e o coração batia forte. Pela manhã Marcos perguntou se eu estava bem. "Tá pálida, Amanda? Parece que passou a noite em claro." Respondi que era só cansaço do trabalho, e fui pro banho, para disfarçar o enjoo. Ele nunca podia imaginar o que eu tinha feito. Durante o dia, tentei agir normal, mas a cabeça não parava. A bolsa onde estava a sacolinha parecia me chamar. Eu sabia que tinha mais 2 noites para cumprir o que mãe Hilda mandou. E por mais medo que eu sentisse, algo me empurrava para continuar. Na segunda noite, esperei Marcos dormir. Abri o frasco, fechei o nariz e engoli o líquido de uma vez. O gosto era pior que antes. Ardeu na boca e queimou a garganta. Em seguida, apaguei a luz e fiquei quieta, lembrando das palavras de mãe Hilda: "Não muda nada, não fala nada, não quebra o fluxo." O silêncio da casa era profundo. Só se ouvia o barulho do relógio da sala. Depois de um tempo, senti um frio estranho subir pelas pernas, como se o lençol estivesse molhado. Tentei me mover, mas o corpo não respondia direito. O ar ficou pesado e os pelos do braço arrepiaram. De repente, ouvi um som vindo debaixo da cama. Era como se algo arranhasse o piso devagar, num ritmo contínuo.
Abri os olhos, mas não vi nada. Continuei imóvel, com medo de olhar de novo. O som foi parando aos poucos, até sumir. Só então consegui respirar fundo e me levantar. A terceira noite foi a pior. Abel disse que ia dormir cedo, e eu esperei até ouvir o ronco dele. Acendi uma vela pequena no quarto para não ficar tudo escuro e sentei na beira da cama com um frasco nas mãos. A luz tremia, fazendo sombras se moverem nas paredes. Respirei fundo e bebi o último gole. O gosto era mais forte que nas outras vezes, quase insuportável. Logo depois, um calor subiu pela barriga, depois veio uma tontura e os ouvidos começaram a zumbir. Me deitei devagar, tentando controlar o enjoo. Fechei os olhos e comecei a suar frio. De repente, um cheiro forte de terra molhada invadiu o quarto, o mesmo que senti lá na casa da mulher. O vento entrou pela janela, mesmo fechada, e a vela apagou sozinha. Ouvi passos leves, bem perto da cama. O colchão afundou de leve, como se alguém tivesse se sentado. Fiquei imóvel, o coração disparado. Uma lágrima escorreu, sem eu perceber. Queria gritar, mas a voz não saía. Tudo parou do nada, e o quarto ficou silencioso outra vez. Esperei um tempo até criar coragem de levantar. Quando acendi a luz, vi um punhado de terra espalhado no chão, bem ao lado da cama. Lembrei do que mãe Nilda disse: enterra a sacolinha sob a cama, em silêncio, antes do sol nascer. Olhei para o relógio. Eram 2h58. Faltava pouco para amanhecer. Peguei uma pá pequena que usava para as plantas e comecei a cavar com cuidado no canto do quarto, bem onde o guarda-roupa fazia sombra. Fiz um buraco raso e coloquei a sacolinha dentro. Quando comecei a cobrir com a terra, o chão parecia mais úmido do que deveria, como se já tivesse sido mexido antes. O cheiro ficou forte, quase insuportável. Terminei de cobrir, limpei a mão na roupa e sentei na cama, ofegante. A vela apagada ainda soltava fumaça. Fechei os olhos e repeti baixinho o que ela disse para mim antes de ir embora. Se a terra aceitar, o ventre abre. Não sabia o que aquilo significava de verdade. Só queria que desse certo, que tudo aquilo valesse a pena. Eu não sabia nada de bruxaria, nunca soube. Só fiz o que ela mandou, palavra por palavra, sem entender direito o que estava fazendo. No dia seguinte, acordei diferente. Tinha um peso no estômago e uma dor leve na lombar. Fui para a escola mesmo assim. Durante a aula, precisei sair correndo pro banheiro 2 vezes, achando que ia desmaiar. Uma das colegas perguntou se eu estava grávida, e eu ri nervosa, sem saber o que dizer. A noite chegou, e pela primeira vez em meses, eu dormi sem sonhar. Nos dias seguintes, o corpo começou a reagir de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Acordava com um enjoo que não passava, e qualquer cheiro me fazia querer vomitar. A comida parecia ter gosto de ferro. Até o café que eu tanto amava me dava náusea. No primeiro momento, achei que fosse alguma virose. Marcos dizia que era estresse. Você anda se cobrando demais, Amanda. Precisa relaxar. Eu só balançava a cabeça fingindo concordar, mas por dentro sentia que tinha algo diferente. 3 dias depois, notei que minha menstruação atrasou. Um frio percorreu minha espinha. Peguei o calendário e marquei os dias com caneta vermelha para ter certeza. Era a primeira vez em muito tempo que isso acontecia. Mesmo assim, não quis criar expectativa. Tinha medo de me decepcionar de novo. Esperei mais uma semana e o atraso continuou. Foi numa manhã de segunda-feira que resolvi fazer o teste. Comprei numa farmácia pequena, escondendo o pacote dentro da bolsa. Marcos estava no trabalho, então fui pro banheiro tremendo. Esperei os minutos mais longos da minha vida. Quando a segunda linha apareceu, senti as pernas falharem. Fiquei ali parada, olhando para aquilo.
conseguir respirar. A emoção me pegou de surpresa e chorei baixinho, encostada na parede fria do azulejo. Marcos chegou em casa no fim da tarde e eu não consegui esconder. Entreguei o teste na mão dele, sem dizer nada. Ele olhou, ficou quieto um instante e depois começou a rir, rindo emocionado. Abraçou-me forte, rodou comigo pela sala. Eu sabia, Amanada. Eu sabia que ia dar certo. Foi um dos dias mais felizes da nossa vida. Pedimos comida, brindamos com suco. Ele ligou pra mãe, contou pra todo mundo. Só eu fiquei calada a maior parte do tempo, sorrindo por fora, mas por dentro, tomada por um medo que não sabia explicar. Naquela mesma noite, antes de dormir, ouvi um barulho vindo do quarto. Era o som de algo rolando no chão, como uma bolinha. Levantei achando que fosse algum objeto caído, mas não havia nada, tudo estava no lugar. O vento entrou pela janela e o abajur pescou 2 vezes antes de apagar sozinho. Chamei por Marcos, mas ele dormia pesado. Fiquei em pé, com o coração acelerado, até o quarto se acalmar de novo. A partir desse dia, as coisas começaram a mudar dentro de casa. O clima ficou estranho, as noites pareciam mais longas, o ar mais denso. Às vezes, eu ouvia passos pequenos no corredor e a luz da cozinha acendia sozinha. Contei para Marcos, tentando não demonstrar medo. Deve ser o vento, respondeu rindo. As semanas seguintes foram um tormento. O corpo já não respondia direito. A energia dessa casa tá doente, Amanda, dizia ele. Eu sinto isso no ar. Tentei convencê-lo de que era coisa da minha cabeça, mas eu mesma já não acreditava nisso. O ambiente parecia vivo, carregado. Os móveis estalavam durante a noite, a torneira pingava mesmo fechada e o abajur acendia sozinho perto das 3 da manhã. Certa madrugada, o barulho foi diferente. Ouvi algo caindo no chão do quarto. Levantei devagar e quando acendi a luz, o guarda-roupa estava aberto, com as portas escancaradas. No meio do chão, a sacolinha costurada com linha vermelha, a mesma que eu tinha enterrado semanas atrás. Meu coração parou. Peguei a sacolinha com um pano e percebi que estava encharcada, pesada, com um cheiro azedo de barro e mofo. Corri pro quintal e joguei dentro da lata de lixo. O chão parecia respirar sob meus pés, quente, úmido. Marcos ouviu o barulho e saiu da sala. O que foi isso, Amanda? Perguntou com o rosto pálido. Nada, só o vento. Menti. Ele olhou para mim desconfiado, depois viu a sacolinha na minha mão. Que porcaria é essa? É, nada demais, só coisa velha. Não insisti. Ele voltou pro sofá e dormiu de qualquer jeito. No dia seguinte, acordei com febre. O corpo doía e a barriga latejava. Fui tomar banho, mas quando olhei no espelho, quase desmaiei. Minha pele estava amarelada e uns vasos finos apareciam pelo pescoço e pelos braços, como se o sangue tivesse mudado de cor. Fui para a cozinha cambaleando e sentei na cadeira, sem forças. O rádio ligado na pia chiava sem estação, soltando um ruído baixo e contínuo. Desliguei, e o som continuou por alguns segundos, mesmo sem energia. De tarde, Marcos tentou me levar ao hospital, mas eu disse que passava. Ele perdeu a paciência. Você tá se acabando e não quer ajuda. Fala-me o que você fez, Amanda. Desde aquela viagem, tudo virou uma desgraça. Fiquei muda, não tinha coragem de contar. Se eu falasse de mãe Hilda, ele ia me chamar de louca ou pior. À noite, ele saiu e não voltou para dormir. Disse que ia para a casa da mãe em Contagem, e que eu precisava me tratar. Fiquei sozinha. O silêncio daquela madrugada foi o mais pesado da minha vida. O vento batia nas janelas e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Quando levantei para fechar a janela, vi algo que me fez gelar.
No canto do quarto onde a sacolinha tinha aparecido, a madeira estava estufada, como se algo empurrasse por baixo. Aproximei-me devagar. O chão tremia leve, e o som era de respiração. Fiquei imóvel, sem saber o que fazer. De repente, a barriga se contraiu com força, como se algo chutasse de dentro para fora. Gritei de dor e me apoiei na parede. Durou poucos segundos, mas parecia uma eternidade. Quando passou, o quarto ficou em silêncio total. Sentei na beira da cama, chorando baixo. Olhei em volta e o abajur piscou 3 vezes antes de apagar. Passei a noite inteira acordada com a mão no ventre, sentindo ele pulsar quente e regular. No amanhecer, fui até a janela. O chão do quintal, logo abaixo do meu quarto, estava mexido, como se alguém tivesse cavado de madrugada. Não tinha marcas de pé, nem sinal de animal. Só a terra fofa, escura, revirada. Meu corpo tremia. Peguei o telefone para ligar para Marcos, mas desisti. Eu não sabia o que dizer. No espelho da sala, vi meu reflexo. Pálida, abatida, os olhos fundos. A mulher que me olhava de volta parecia outra. E pela primeira vez, senti que a casa não era mais só minha. Acordei com uma dor rasgando o ventre, uma pontada seca que me tirou o ar. Eram 5 da manhã, e o céu ainda estava escuro. Marcos tinha voltado para casa na noite anterior, depois de quase uma semana fora. Quando me viu contorcendo na cama, se desesperou. Meu Deus, Amanda, o que está acontecendo? Eu não sei. Está doendo muito. Gemi, segurando a barriga com as 2 mãos. Ele me ajudou a levantar e fomos direto para o carro. O trajeto até o hospital parecia interminável. Cada curva da estrada do bairro Barreiro até o Hospital da Baleia era uma tortura. A dor vinha em ondas, cada vez mais fortes, como se algo dentro de mim tentasse se soltar à força. Quando chegamos, uma enfermeira veio correndo com uma maca. O som dos meus próprios gritos ecoava pelos corredores. A luz branca do hospital me cegava. 7 meses, o abdômen tá muito distendido, parece não sei, é estranho. Antes que pudesse entender, a dor me apagou. Quando acordei, estava cercada de aparelhos, com tubos enfiados nos braços e o corpo pesado. A primeira coisa que vi foi Marcos sentado num canto, o rosto coberto pelas mãos. Chamei por ele, e ele se aproximou com os olhos vermelhos. O bebê? Perguntei, com a voz fraca. Ele balançou a cabeça, tentando conter o choro. Nasceu, Marcela. Mas não resistiu. Fiquei sem ar. Um vazio tomou conta de mim, maior do que qualquer dor. Tentei levantar, mas uma enfermeira correu para me segurar. Calma, senhora. A senhora precisa descansar. Eu quero ver meu filho. Por favor. Ela olhou pro chão e não respondeu. Minutos depois, o médico entrou. Era o mesmo que me acompanhava desde o começo. O rosto dele estava pálido e a voz falhava. A senhora teve uma complicação séria. O útero se rompeu por dentro, de um jeito que a gente nunca tinha visto. Tivemos que fazer uma cirurgia de emergência para conter a hemorragia. Eu não entendia direito. Eu posso ter outro filho? Ele demorou para responder. Infelizmente não. O útero precisou ser retirado. As palavras dele atravessaram meu peito como uma lâmina. Fiquei olhando para o teto, sem reação. O som do monitor de batimentos parecia cada vez mais distante. Marcos chorava do meu lado, pedindo desculpas, dizendo que devia ter me levado embora daquela casa antes. Eu só conseguia repetir a mesma frase, baixinho. Eu só queria ser mãe. Só isso. No dia seguinte, uma enfermeira trouxe uma sacola com minhas roupas. Quando ela colocou sobre a cadeira, notei um cheiro forte vindo dali, um cheiro úmido, igual ao da terra que eu sentia todas as noites em casa. O que é isso? Perguntei assustada. A mulher ficou pálida, recuou um passo.
Deve ser o pano que ficou na bolsa, disse, tentando disfarçar, mas eu sabia que não era. Naquela mesma madrugada, ouvi um som fraco no quarto do hospital. Parecia um choro distante, fino, de recém-nascido. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Apertei o botão para chamar a enfermeira, mas quando ela entrou, o barulho parou. Tá ouvindo isso? Perguntei. O quê? O choro. Ela balançou a cabeça. Aqui não tem bebê, senhora. Essa ala é só de recuperação cirúrgica. Fiquei muda. Passei o resto da noite acordada, olhando para a janela. O vento balançava as cortinas e um frio estranho tomava conta do quarto. No chão, bem perto da cama, percebi algo escuro, como uma mancha. Inclinei o corpo e vi que era terra. Não gritei. Não chorei. Fechei os olhos e pela primeira vez aceitei o silêncio como parte de mim. Quando amanheceu, Marcos estava dormindo na cadeira. Eu olhei para ele cansada e entendi que aquele amor também tinha terminado ali. Não tinha mais nada a ser consertado. E dentro de mim não restava mais nada para nascer. Voltei para a casa dos meus pais 15 dias depois da cirurgia. Ainda andava devagar, com pontos no abdômen e uma dor constante que parecia não querer ir embora. Minha mãe preparou o quarto dos fundos, limpou tudo, colocou lençol novo e disse que ali eu ia descansar em paz. Marcos me deixou lá e partiu sem olhar para trás. Disse que precisava de tempo, que não sabia mais como lidar comigo nem com o que tinha acontecido. Eu não o culpei. Só acenei com a cabeça e fechei o portão atrás dele. Os primeiros dias foram de puro silêncio. Minha mãe tentava me animar, fazia sopa, chamava a vizinha para conversar, mas eu não tinha vontade de nada. Passava o dia deitada, olhando pro teto, ouvindo os galos do quintal cantarem e o rádio velho tocando música sertaneja. Às vezes, minha cabeça voltava pro hospital. Aquela cena do médico dizendo que eu nunca mais poderia ter filhos não saía da memória. Era como se eu tivesse perdido mais que o bebê. Perdi o sentido de tudo. Mas o que mais me incomodava não era a dor, nem a ausência de Marcos, era o barulho. Na segunda semana, comecei a ouvir um som fraco durante a madrugada. No começo, pensei que fosse coisa da mente cansada, mas não era. Era um choro baixo, como de um bebê distante, vindo do quintal. Levantei na ponta dos pés, abri a janela e olhei para fora. O terreiro estava vazio, só o vento passando pelas folhas da mangueira. Mesmo assim, o som continuava fino, constante, parecendo pedir colo. Fechei rápido a janela e me cobri até o pescoço. O coração batia forte e as lágrimas desciam sem eu querer. No outro dia contei para minha mãe, deve ser algum gato, filha. Esses bichos fazem uns sons estranhos à noite. Não é gato, mãe. Eu sei o que é um choro de bebê. Ela me olhou com pena, segurou minha mão e só disse, reza, Amanda. Reza e tenta esquecer. Mas não dava. A cada madrugada o som voltava e sempre no mesmo horário, 3 da manhã. Uma noite, criei coragem e fui até o quintal com uma lanterna. A terra estava molhada, mesmo sem ter chovido. Caminhei devagar até o pé da mangueira, onde o barulho parecia mais forte. Parei e fiquei ouvindo. Nada. Só o farfalhar das folhas. Quando virei para voltar, a luz da lanterna falhou por um instante e juro que vi uma pequena marca no chão, parecida com a de uma mão. Uma mão minúscula, de bebê. Dei um passo para trás, tropecei e quase caí. Corri para dentro, fechei a porta e sentei no chão, tremendo. No outro dia, meu pai encontrou a lanterna caída no quintal e perguntou o que eu tinha ido fazer lá fora. Nada, pai. Não consegui dormir, fui pegar um ar, não quis entrar em detalhes. Ele só balançou a cabeça e saiu, coçando o queixo, com aquele olhar desconfiado de quem sabe que tem mais coisa por trás.
Nos dias seguintes, comecei a sentir um cheiro familiar dentro do quarto. Era o mesmo cheiro que me perseguia desde a casa antiga. Terra molhada misturada com algo doce, quase enjoativo. Tentei limpar. Passei desinfetante, abri as janelas. O cheiro voltava no fim da tarde, quando o sol começava a cair. Uma noite, acordei e vi algo se mexendo perto da cortina. Parecia uma sombra pequena, arrastando pelo chão. Pisquei os olhos, achando que era sonho, mas a sombra se moveu devagar, até parar aos pés da cama. Meu corpo congelou. Fiquei sem respirar. A sombra se manteve ali por alguns segundos e depois sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Chamei minha mãe aos gritos. Ela entrou correndo, acendeu a luz, olhou em volta e não viu nada. Você precisa descansar, Marcela. Tá se desgastando demais. Tentei acreditar nela. Tentei pensar que era cansaço, remédio, trauma. Mas quando ela saiu e apagou a luz, o barulho voltou. Aquele choro fino distante, vindo debaixo da cama. Deitei de lado, tremendo, com as mãos tapando os ouvidos. E ali, naquele silêncio quebrado, só por aquele som fraco, percebi que o que tinha começado lá atrás, naquela casa verde desbotada, ainda não tinha terminado. 5 anos se passaram desde aquela madrugada no hospital. A cicatriz ainda marca minha barriga, fina, torta, mas viva. É o lembrete do que restou de tudo aquilo. Marcos refez a vida dele, casou de novo, teve filhos e dizem que parece feliz. Eu nunca mais o vi. Às vezes, escuto o nome dele pela cidade, quando alguém comenta alguma coisa na feira e meu coração nem reage mais. Acho que esgotou tudo que havia para doer. Voltei a morar perto dos meus pais, numa casinha simples, que eles me ajudaram a construir no bairro Santa Angélica, em Esmeraldas mesmo. Fica nos fundos do terreno deles, com um pequeno jardim na frente e uma janela que dá para o pomar. É o lugar mais quieto que eu poderia escolher. Minha mãe ainda vem me visitar todo dia. Traz café, conversa um pouco, tenta me animar. Eu finjo que tá tudo bem, sorriu, mudo de assunto. Mas ela sabe que não tá. Desde que voltei, minha saúde nunca mais foi a mesma. Vivo cansada, tenho tonturas e às vezes, o corpo esquenta sem motivo. Os médicos dizem que é sequela da cirurgia, mas eu sinto que é algo mais fundo. Não tenho mais amigos, nem emprego. As colegas da escola se afastaram. As vizinhas comentam baixinho quando passo na rua. Olham-me com pena, como se eu fosse uma sombra do que já fui. As noites são o pior momento. Eu evito dormir cedo. Fico ouvindo rádio até tarde, para não pensar. Mas sempre chega a hora em que o sono vence e o silêncio da casa toma conta. É nesse silêncio que tudo recomeça. No começo, achei que era lembrança, um eco da dor que ficou. Mas não é. Acontece de verdade. Sempre às 3 da manhã, o som vem debaixo da cama. Um choro baixo, fraco, igual ao de um recém-nascido. Às vezes, vem acompanhado de um estalo leve na madeira, como se algo rastejasse. Outras vezes, o lençol se move de leve, como se uma brisa passasse por baixo. Na primeira vez que ouvi, tentei rezar. A voz não saía, o corpo travou. Quando o som parou, levantei e acendi a luz. No chão, bem ao lado da cama, havia um rastro de terra úmida. Tentei limpar, mas quanto mais eu esfregava, mais o cheiro de barro aumentava. Um cheiro forte, pesado, o mesmo de antes. As enfermeiras do hospital diziam que ouviam esse mesmo choro no quarto em que eu fiquei internada. No começo, achei que era história inventada, mas agora sei que não era. Meu pai já sugeriu que eu venda a casa, que vá morar com eles, mas não adianta. Onde eu estiver, o barulho vem junto. Na última chuva forte, o teto gotejava e o cheiro de terra voltou com força. Fiquei parada na sala,
olhando para a janela, e ouvi o som de novo, agora mais nítido. Um choro de bebê, seguido de um soluço leve, como se pedisse colo. Não gritei, não fugi. Só sentei no sofá e fechei os olhos. Já me acostumei. É o preço que paguei por querer ser mãe. É o preço por ter tentado ser feliz do jeito errado. E toda madrugada, quando o relógio marca 3 horas, o som volta. Aquele choro baixinho vindo debaixo da cama. E eu apenas escuto, porque não há mais nada que eu possa fazer. Boa noite.